queridos alunos e alunas do nono ano. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Aqui é o professor Fernando Maciel. Vamos continuar corrigindo e comentando o exercício de arte do caderno de atividades complementares, até a 10ª questão. Vamos aproveitar esse momento para continuar nossa revisão do assunto trabalhado. Vamos continuar nosso aquecimento para retomarmos nossas aulas. 6ª questão. Ainda sobre a questão anterior, classifique as imagens acima quanto ao tipo de narrativa utilizada pelo artista para narrar as histórias. A questão anterior pedia para você classificar as imagens utilizadas pelos artistas quanto ao tipo de linguagem usada pelo artista para narrar as histórias. Agora, na 6ª questão, quero saber do ponto de vista da narrativa, como os temas trabalhados nessas obras podem ser classificados. Vamos aproveitar essa questão para lembrar alguns tipos de linguagens artísticas e tipos de narrativas. Mas antes, observe aí. Nós temos a imagem 1, vaso grego. A imagem 2, o grito do Ipiranga, de Pedro Américo. A imagem 3, Astro Boy. E a alternativa correta é letra B. 1, 2, 3. Observe que essa é a sequência correta. Bem, assim como o conceito de arte, linguagem artística é algo amplo. As formas como elas se manifestam também são. Na verdade, existem diferentes linguagens artísticas que podem ser divididas em artes visuais. Aqui se pode incluir pintura, escultura, gravura, fotografia, cinema, grafite, videoarte, moda, arquitetura, entre outros. Artes cênicas são as expressões que envolvem o movimento do corpo e inclui dança, performance e o teatro. A literatura abrange romances, poemas e outras formas de histórias produzidas em textos. Música. Música, nós temos o canto, a música instrumental. Então, gente, são essas alguns tipos de linguagens artísticas, tá? Já quanto ao ponto de vista da narrativa, podemos levar em consideração as formas como os temas são tratados nas obras, como, por exemplo, a narrativa mitológica, da lenda sobre o Dionísio, ilustrada no fundo da taça grega. Narrativa histórica, a história da proclamação da independência do Brasil na pintura O Grito do Ipiranga. Narrativa de ficção, Astro Boy, história de um cientista que perdeu o filho em um acidente de carro e decide construir um menino robô movido a energia nuclear para substituí-lo. Tá? Eu acho que deu para entender aí o que é linguagem, tipo de narrativas. Tá, gente? Vamos para a 7ª questão. Na 7ª questão nós temos esse texto aí. Eu vou ler o texto, acompanhe a leitura e as imagens. Observe as imagens. Analise as narrativas cotidianas abaixo e preste atenção que cada uma das linguagens contribuiu para transmitir um sentimento. Na maioria de suas obras, Jean Verny retrata cenas domésticas como em A Rendeira, em que uma jovem se dedica ao trabalho meticuloso de fazer renda. O caráter íntimo dessa representação foi inovador para a sua época. Nem sequer se sabe quem é a jovem.
o que explica a influência do estilo barroco holandês, onde os artistas passaram a se interessar pelas pessoas comuns. Almeida Júnior, em Recado Difícil, buscou retratar situações que se identificassem com a vida cotidiana brasileira. Com estilo expressionista, ele representou pessoas simples, moradores da zona rural, em cenas delicadas como essa, né? Numa época em que a arte no Brasil era patrocinada pela elite e se preocupava de modo geral em retratar temas históricos. Os historiadores e críticos ligados ao modernismo, no início do século XX, chamaram essas pinturas de Almeida Júnior de fase caipira. Vamos lá para o Henri Matisse. Henri Matisse foi um dos principais artistas do movimento moderno. Com seu estilo impressionista, rompeu os limites da representação realista, trabalhando a pintura com liberdade. Em A Aula de Piano, representa o filho na sala de sua casa, durante uma aula de piano. A composição se afasta da representação realista, um fundo cinza, um triângulo verde que se opõe à superfície avermelhada do piano, grade de ferro, duas figuras emboçadas em cantos opostos. Esses elementos reunidos, no entanto, são capazes de nos transportar para um momento no passado cheio de recordações e sentimentos. Aí nós temos a imagem da pintura A Rendeira, a imagem Recado Difícil e a imagem da pintura A Aula de Piano. Do ponto de vista da linguagem, que alternativa é incorreta quanto ao sentimento que cada narrativa transmite? Só lembrando que agora a alternativa que nós vamos marcar é a incorreta. Então vamos lá. A alternativa incorreta é letra B. As três obras narraram uma mesma situação do cotidiano. Cada uma das linguagens contribuiu para transmitir um único sentimento. Ora, as três pinturas representam situações domésticas, cenas do cotidiano com jovens e crianças em diferentes épocas, lugares e contextos diferentes, onde cada uma das linguagens contribuiu para transmitir diferentes sentimentos e não um único sentimento, ok? Agora vamos aproveitar para falar sobre os estilos artísticos de cada obra de arte. Aqui nós temos a obra A Rendeira, de Jean Vermeer, 1670, óleo sobre tela, 24 centímetros por 21 centímetros. Se você quiser visitar essa obra, ela está no Museu do Louvre, em Paris, lá na França. Até o século XVI, no Ocidente, somente temas ligados a assuntos como mitologia, religião, cenas épicas, heróis e governantes eram considerados relevantes o suficiente para serem retratados em obras de arte. Foi na Holanda, durante o período barroco, que alguns artistas passaram a se interessar pelas pessoas comuns. A partir daí, as cenas da vida cotidiana começam a ocupar o espaço nas pinturas, que guardam seus temas e na linguagem a memória de outros tempos. O estilo artístico que Vermeer usou para representar essa cena foi o barroco, que é um estilo ornamental utilizado principalmente na decoração das igrejas e em projetos urbanísticos exuberantes. Agora vamos para a pintura Recado Difícil, de Almeida Júnior, 1895. Óleo sobre tela.
139 centímetros por 79 centímetros. Se você quiser visitar essa obra, ela está no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, no Brasil, né? A obra de Almeida Júnior se destacou graças ao olhar digno que o artista lançou sobre a vida da zona rural no interior de São Paulo. Numa época em que a arte no Brasil era patrocinada pela elite e se preocupava de modo geral em retratar temas históricos e tradicionais. Os historiadores e os críticos ligados ao modernismo no início do século XX chamaram essas pinturas de Almeida Júnior de fase caipira. Apesar de Almeida Júnior também ter representado pessoas simples, moradores da zona rural, em cenas delicadas, em estilo expressionista, o estilo artístico que Almeida Júnior usou para representar essa cena foi o realismo, que foi um movimento artístico e literário surgido nas últimas décadas do século XIX na Europa, mas especificamente na França. Na arte realista predominaram temas do cotidiano. Os artistas se ocupam em retratar as pessoas como aparentam, sem idealizações. Agora vamos para a pintura Aula de Piano de Henri Matisse, 1916. Óleo sobre tela. As dimensões dessa tela são de 245,1 centímetros por 212,7 centímetros. Se você quiser visitar essa obra, ela está no Museu de Arte Moderna em Nova York, Estados Unidos. Henri Matisse foi um dos principais artistas do movimento moderno. Ele rompeu os limites da representação realista, trabalhando a pintura com maior liberdade, usava elementos decorativos, cores e formas para compor os quadros com harmonia. O estilo artístico que Henri Matisse usou nessa pintura foi o fauvismo, que foi um movimento artístico associado à pintura e teve sua origem na França, no início do século XX. A principal característica desse movimento foi a utilização da cor pura, sem misturas, de modo a delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras. Aí, galera, vamos para a oitava questão, ainda sobre a questão anterior. Ao analisar as obras do pintor holandês Jan Vermeer, A Rendeira, de Almeida Júnior, Recado Difícil, e de Henri Matisse, Aula de Piano, que tipo de narrativa os artistas apresentam em seus trabalhos? A alternativa correta, letra C, narrativa cotidiana. As três pinturas retratam cenas cotidianas de jovens em diferentes épocas e contextos. Cada uma das linguagens guardam em seus detalhes a memória dos costumes das pessoas e sociedade. Nona questão. O que é incorreto afirmar sobre o que essas pinturas representam? Lembrando de novo que agora a alternativa que nós vamos marcar é a incorreta. Então vamos lá. A alternativa incorreta, letra C. As três pinturas consistem em um estilo ornamental, utilizado principalmente na decoração de igrejas e em projetos urbanísticos exuberantes. Essa alternativa está incorreta porque ela diz que as três pinturas consistem em um mesmo estilo. Na verdade, somente a pintura A Rendeira, de Jan Vermeer, apresenta essa característica, já que é uma pintura de estilo barroco. Décima questão. O interesse de Almeida Júnior em representar pessoas simples e moradores da zona rural em cenas delicadas fez os historiadores e críticos ligados ao modernismo no início do século XX chamarem essas pinturas de Almeida Júnior de
Alternativa correta, letra C, fase caipira. Essas cenas delicadas observadas nas obras de Almeida Júnior fez os historiadores e críticos ligados ao modernismo chamarem essa fase da obra do artista de caipira. O artista foi aclamado como precursor da temática regionalista por conferir destaque a personagens simples e anônimos em seus trabalhos. É isso aí, meus queridos. Essa foi nossa aula de hoje. Com isso encerramos a correção e a revisão do caderno de atividades complementares. Nas nossas próximas aulas já começaremos um assunto novo. Espero que tenham gostado. Se você errou alguma questão, pegue seu livro, Mosaico Arte, e faça uma leitura mais focada e com mais atenção no capítulo 1. Narrativas visuais. Imagens que contam histórias. Quero contar com a participação de todos. Estarei acompanhando vocês pelo Facebook. Um abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima aula, meus amigos.